Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma videoaula sobre os verbos nas formas nominais. Vamos lá? Bom, primeiro, começando a entender um pouco sobre o que são essas formas nominais, né, do verbo e quais são elas. Bom, vocês já lembram um pouco sobre esse assunto referente a anos anteriores, ao ano passado, por exemplo, nós vimos nós vimos a introdução sobre esse assunto, certo? Agora nós vamos conhecer um pouco mais a fundo sobre cada um deles. Vamos lá? Começando agora então, a partir dessa tira, vamos relembrar quais são essas formas nominais. Bom, temos aqui um texto, vamos ler juntos? Você sabe o que há de errado com sua mãe? Não. No entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria, se não... E aí Calvin pergunta, o quê? Você acha que ela está esperando um bebê? Acha? O tigre pergunta. Calvin começa a gritar, um bebê! E aí o Calvin grita novamente, por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim? E aí o tigre diz, sim, ela deve ter aprendido a lição. Bom, a partir desse texto, nós temos aqui presente as três formas nominais do verbo. São elas, querer, esperando e aprendido. Ou seja, eu tenho aqui o infinitivo, tenho o gerúndio e tenho o particípio. Aqui, ó, nós temos o esperando aqui, a forma no gerúndio. Nós temos o querer aqui, o infinitivo. E lá no finalzinho temos o aprendido, que é a forma no particípio. Então, relembraram aí quais são as três formas nominais do verbo? Agora vamos vê-la uma a uma. Vejamos. Formas nominais dos verbos. As formas nominais do verbo cumprem funções semelhantes às do nome. A própria nomenclatura já diz, né? Forma nominal. E quais seriam, né, as classes gramaticais que trazem a função de nome na língua portuguesa? São elas substantivos, advérbios, adjetivos. Isso está bem claro para vocês aqui. Bom, e aí, dependendo do nome, são discriminados como infinitivo, gerúndio e particípio. Vejamos o infinitivo. O verbo se apresenta com o valor de um substantivo. Então, vamos lá. Para marcar esse verbo no infinitivo, nós temos a desinência em R. A terminação desse verbo será em R. Como, por exemplo, cantar, comer, beber, sair e aí por diante. Bom, vejamos aqui no exemplo. Um dia sem rir é um dia desperdiçado. Temos aqui o verbo rir, né, em sua forma de infinitivo. Bom, também temos que observar essa informação aqui, porque o infinitivo ele pode ser tanto pessoal quanto impessoal. Pois é, nós vamos aprender hoje que essa forma de infinitivo, esse verbo em infinitivo, ele pode estar sendo empregado de maneira pessoal numa oração, ou seja, flexionado, ou impessoal, não flexionado. Vejamos aqui essas informações mais detalhadas. Olha, bom, a própria nomenclatura já nos dá essa informação. Infinitivo pessoal. Por que pessoal? Porque se refere a uma pessoa. Como assim pessoa, professora? Ele vai se referir a alguma pessoa gramatical. O eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Então, ele vai ser flexionado de acordo com o sujeito da oração. Ele vai ser flexionado de acordo com as pessoas gramaticais da oração. Ele vai sofrer essa alteração nas suas desinências. Ok? Vejamos o exemplo aqui. Para sermos felizes, devemos lutar muito. Reparem que sermos, eu tenho aqui a desinência, esse morfema mos, ele me indica que estamos nos referindo à primeira pessoa do plural nós, para nós sermos felizes. Então, ele teve que flexionar de acordo com esse sujeito, com essa pessoa gramatical da oração. Até aí tudo bem? Agora vejamos o infinitivo impessoal.
O impessoal, também a nomenclatura já nos transmite a informação de que ele não se relaciona a uma pessoa específica no discurso. Ele não vai ser flexionado conforme o pessoal, ele se mantém, a sua terminação sempre em R. Ele não está se referindo a algum sujeito específico na oração. Ele é tido de forma mais indefinida, de maneira mais genérica, mais ampla na oração. Então, digamos aqui, vamos ver o exemplo. Ser ou não ser? Eis a questão. Nós temos aqui o ser e o outro ser, e nenhum dos dois faz referência a um sujeito específico. E também não flexiona, né, já que não se refere a nenhum sujeito, a nenhum pronome, a nenhuma pessoa gramatical, ele não flexiona, certinho? Então, vamos prosseguir. Infinitivo. Bom, temos aqui o infinitivo impessoal e o pessoal, né, já mencionados por mim anteriormente. Bom, aqui temos o verbo estudar, infinitivo impessoal, aprender e descobrir. Primeira, segunda e terceira conjugação, certinho? Agora vamos lá para identificar como seria o infinitivo pessoal, aquele que é flexionado de acordo com as pessoas do discurso, de acordo com os pronomes, as pessoas gramaticais da oração. Bom, eu tenho aqui eu tenho para entre parênteses para auxiliar a gente nesse entendimento, tá? Depois eu vou explicar o motivo dessa preposição aqui. Ele é bastante empregado também a partir de uma preposição. Para eu estudar, para tu estudareis, para ele estudar, para nós estudarmos, para vós estudardes e para eles estudarem. Então, reparem que eu tenho uma flexão aqui diferente para cada pessoa gramatical e eu também tenho essas desinências muito parecidas, na maioria das vezes elas são muito, muito parecidas mesmo com o futuro do subjuntivo. E eu vou mostrar para vocês isso já já. Bom, temos o verbo aprender aqui. Para eu aprender, para tu aprenderes, para ele aprender, para nós aprendermos, para vós aprenderdes e para eles aprenderem. E na terceira conjugação, descobrir. Para eu descobrir, para tu descobrires, para ele descobrir, para nós descobrirmos, para vós descobrirdes e para eles descobrirem. Bom, esse infinitivo pessoal é aquele que, como o próprio nome diz, se refere às pessoas, né? E, como eu também já mencionei, ele pode vir precedido de preposição. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui. Por que não voltas ao menos uma vez para brincarmos juntos? Olha aqui, ó. Quem brincarmos? Nós brincarmos. Se refere, então, à primeira pessoa do plural. Por isso, há uma desinência aqui, ó, um mos sendo empregado. Reparem que ele vem seguido de preposição, tá? Ele está precedido da preposição para. Mas nem sempre, tá? Isso pode ocorrer em alguns casos e outros não. João escreveu uma carta para eles lerem. Quem lerem? Eles. Então, lerem aqui está na sua forma de infinitivo pessoal, flexionado. Mamãe fará o almoço para comermos, para nós comermos. Reparem que, ó, na maioria desses casos que eu coloquei para vocês, nós temos a presença da preposição aqui, tá? Antes desse pronome, algumas vezes, outras vezes não. Bom, é hora de os países ricos fazerem algumas concessões. Reparem aqui eu não tenho a presença da preposição, mas eu tenho o meu verbo se referindo a uma pessoa. Reparem aqui, é hora de os países ricos fazerem. Quem fazerem? Os países ricos, são eles. Então, o sujeito está explícito na oração e o verbo, na sua forma de infinitivo pessoal, ele é flexionado de acordo com esse sujeito, com eles, para eles fazerem algumas concessões. Certinho? Vamos lá, então. Agora, muita atenção. Por quê? Muitas pessoas confundem o infinitivo com o futuro do subjuntivo. Como eu falei para vocês, eu só vou relembrar rapidamente com vocês aqui, ó. O futuro do subjuntivo é aquele que se conjuga colocando uma conjunção na frente. Quando eu for, quando tu fores. Lembraram aí?
quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles cantarem. Então, vocês vão observar que a desinência em muitos verbos será idêntica ao do infinitivo pessoal. Bom, como eu vou fazer para diferenciar? Exemplos. Quando você chegar, avise-me. Repare que nós introduzimos uma conjunção quando, aquela mesma que eu acabei de mencionar, ao conjugar o verbo no futuro do subjuntivo, certinho? Então, quando eu tenho uma conjunção presente na minha oração, isso me mostra que eu estou diante de um verbo, esse chegar aqui, por exemplo, no futuro do subjuntivo e não no infinitivo pessoal, ok? Aqui embaixo eu tenho o infinitivo tanto pessoal quanto impessoal como exemplos. Aqui, ó, nessas 3 primeiras orações, eu tenho a presença de uma conjunção ou um pronome relativo ou um pronome indefinido. Nesse caso aqui, ó, o que, tá? Qualquer texto que ele produzir, esse produzir aqui, ó, veio precedido de que é um pronome relativo. Portanto, estamos diante de um verbo, né, conjugado no futuro do subjuntivo. A mesma coisa aqui. Quem chegar cedo, estamos diante do pronome definido. Quem chegar cedo, esse chegar aqui, não é infinitivo pessoal, e sim é o futuro do subjuntivo, ok? E aqui embaixo temos exemplos do infinitivo. Olha, não tem presença de conjunção em nenhuma das orações, tá? Nem pronome relativo e nem pronome indefinido. Ao partir, ele despediu-se de todos. Ele pretende comprar mais 3 vestidos. Reparem que esse partir aqui, ó, não se refere a nenhuma pessoa gramatical, certo? Então, infinitivo impessoal. Ela pretende comprar. Quem pretende comprar? Ela. Nesse caso aqui, comprar, ele está sendo usado como verbo principal em relação ao verbo auxiliar. Então, o verbo flexionado aqui é o pretende. Aqui está na sua forma de infinitivo impessoal também, mas o pretende é que está auxiliando esse verbo aqui, tá? Ele não está flexionado, porque o verbo auxiliar já fez esse papel de flexionar, ó. Quem pretende? Ela pretende. Pretende comprar, ok? E passei a dormir cedo depois da viagem. Vamos lá? Bom, temos também o particípio. Já foram tomadas as providências necessárias. Bom, eu tenho uma locução verbal aqui, ó, um verbo auxiliar com um verbo principal, tomadas. E observem que esse particípio ele pode ser flexionado, como foi aqui feito na oração, de acordo com essa oração. Olha, foram tomadas as providências necessárias, ok? Aqui embaixo, ele já vai vir com o valor de adjetivo. Então, os particípios podem vir com o valor adjetivo na classe gramatical? Com certeza. Então, aqui, ó, a onça continua agitada. Agitada é o adjetivo dessa onça, tá? E aqui, a porta está fechada. Fechada também é um adjetivo. Aqui, assunto encerrado. Encerrado também é um adjetivo nessa oração, tá? Vamos aprender também um pouco mais, de forma mais completa, essas informações aqui na análise sintática, que vai ser a nossa próxima matéria, tá bom? Aliás, a próxima não, mas vai ser a matéria desse ano ainda. Gerúndio. Bom, agora a forma nominal em gerúndio. Já conhecemos bem essa forma nominal. Ela é formada de radical, a vogal temática e a sua terminação, a sua desinência em NDO. Aqui nós temos aqui, ó, o amando, por exemplo, bebendo, o sorrindo. Olha, eu coloquei em vermelhinho para vocês aqui o radical. O A é a vogal temática e o NDO é a desinência em gerúndio, certinho? Bom, o que pode expressar um gerúndio, professora? Ele expressa uma ação em curso. É uma ação em andamento naquele momento presente, tá? Ela expressa também uma ação simultânea a outra ação. Enquanto acontece uma ação, acontece simultaneamente outra. Vou explicar isso aqui na própria oração, tá? Aqui embaixo eu trouxe uma informação para vocês, ó.
a forma nominal dos verbos que indica ação em processo, está em andamento, né? Está em curso, ou seja, a ação teve início e ainda está em andamento. Ela não foi encerrada, ela está acontecendo. Ó. Nós estamos estudando agora, é uma ação que está acontecendo nesse momento. Não é isso? Vocês estão vendo, assistindo ao vídeo e eu estou explicando. Bom, os alunos estão fazendo a prova enquanto a professora observa. Reparem que aqui eu tenho uma ação simultânea a outra. Ó. Os alunos estão fazendo a prova enquanto a professora observa. É uma ação simultânea a outra, uma em relação à outra. Estão acontecendo ambas ao mesmo tempo. Bom, Raquel está falando ao telefone. O telefone é uma ação em curso. A velhinha estava fazendo palavras cruzadas enquanto esperava o médico atendê-la. Reparem que aqui, ó, essa é uma ação simultânea a outra, né? Essa foi iniciada e a outra não foi concluída. Não é isso? Igualzinho nós vimos aqui na primeira. Os alunos estão fazendo a prova enquanto a professora observa. E amanhã vou passar o dia inteiro dormindo. Como o gerúndio é uma forma nominal, né, que nós já aprendemos sobre isso, ele também vai ter um valor de adjetivo ou de advérbio. Vejamos o exemplo, olha. Vamos ver aqui. Esse advérbio pode ter as circunstâncias de modo, tempo e concessão, tá? Vamos lá. Finalizando a quarentena, vamos comemorar. Então, finalizando aqui é o tempo, é um advérbio trazendo uma circunstância de tempo, ok? Para essa oração. Então, finalizando, ele vai trazer aqui a classe gramatical de um advérbio, e advérbio de tempo nesse caso, ok? A mãe recebeu sorrindo as flores do filho amado. Sorrindo foi o modo como ela recebeu. Então, tem uma circunstância também aqui, sendo expressa com valor de advérbio. Repararam? Vamos lá, então. Agora com valor de adjetivo. Olha, e quando o gerúndio exerce a função de adjetivo nas orações, normalmente apresenta-se caracterizando-se um substantivo. Porque todo adjetivo ele está ligado a um substantivo, não é isso? A mesma coisa vai acontecer com o gerúndio, quando vier com o valor de adjetivo. Olha aqui, ó. Carlos é um formando, ok? Formando se refere a quem? Carlos, que é um substantivo, por isso ele tem valor de gerúndio. Na Avenida Paulista havia uma multidão protestando. Olha aqui, ó. Protestando é a multidão. Então, está se referindo a um substantivo, por isso tem valor de adjetivo. E na escola havia crianças gritando absurdamente. Quem estava gritando eram as crianças. Então, gritando está se referindo ao substantivo crianças. Certinho, fácil, fácil, não é mesmo? Agora, eu quero que vocês observem, é só uma informação que eu vou trazer para vocês, bem interessante, e que depois também essa informação voltará de forma mais completa para vocês nos anos posteriores, tá? Só para que vocês saibam. Bom, aqui nós temos a definição de gerúndio, né? A forma nominal, que indica ação contínua. As crianças estão brincando no parque. Só que existe também o gerundismo. O que seria o gerundismo? Bom, emprego do gerúndio fora de sua função gramatical, dando ao verbo a ideia de progressividade no futuro, o que não é o papel do gerúndio em si, tá? Então, é uma forma indiscriminada, é um vício de linguagem, é um uso, assim, excessivo da sua forma no gerúndio. Vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. A empresa vai estar depositando o pagamento até o início da tarde. Olha aqui a excessividade de verbos. Olha, vai estar depositando. Eu não precisaria usar tantos verbos. Ele tem que ser de uma forma mais objetiva, mais concisa. A empresa depositará o pagamento até o início da tarde. Tá? Depositará e não vai estar depositando. Vejamos outro exemplo. Olá, tudo bem? Sou. Você avisou o pessoal sobre a festa do próximo final de semana? Ainda não, mas à noite vou estar telefonando
para todos, ok? Reparem aqui essa forma excessiva de verbos, ó, vou estar telefonando. Então, eu tenho aqui, de maneira incorreta, é o uso do gerundismo, que é o uso desenfreado, abusivo, excessivo desses verbos com essa forma em gerúndio, tá? Desnecessária, porque nós já aprendemos que o gerúndio é uma ação em curso. Nesse caso aqui, no tempo presente, ele está usando, além de ser excessivo, ó, vou estar telefonando, dá uma ideia que essa ação, ela não tem fim. Vou estar telefonando, tá? Ela dá uma continuidade, não vai terminar, não vai ser concluída nunca, ok? Então, vamos ver, aqui, no caso aqui eu coloquei para vocês a resposta correta, ó. Vou telefonar, pronto. Tem que ser uma forma mais concisa, mais objetiva na fala, tá? Vejamos aqui o próximo exemplo. No lugar de reclamação, ação. Comprei um livro com tudo sobre reforma ortográfica. Vou estar lendo diariamente. Ao invés de lerei diariamente, né? Vou estar aprendendo cada vez mais. Vou estar me superando a cada dia. Então, essa forma excessiva do gerúndio é chamada de gerundismo, tá? É um vício de linguagem. Então, assim, vamos evitar, vamos tentar ser um pouco mais concisos, mais objetivos ao utilizar a forma em gerúndio, ok? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido bem sobre esse assunto. Espero ter sido clara. Bom, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através dos nossos canais de comunicação. E é isso, meus amores. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau!